Queridos, a paz do Senhor. Noite alegre, noite bonita, como deveria ser, né? Comemorar o nascimento do Salvador. Jesus é o melhor presente que nós podíamos receber. Isso estava na mente de Deus. Foi Deus que pensou assim. O que ele poderia ofertar à humanidade? Ele deu o melhor. Ele deu o seu próprio filho. Em Isaías 9, a Bíblia nos escreve o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Aqui em Isaías, Deus fala um pouco desse presente. O menino que seria dado. E sobre esse menino haveriam atributos, virtudes necessários aqui na terra, para que, ao recebermos essas virtudes, os nossos corações, as nossas vidas fossem impactadas para melhor. Um sentimento de amor, de gratidão, tomasse os nossos corações de maneira que fôssemos pessoas melhores. Imagem e semelhança do Criador, da perfeição. Deus sempre projetou para nós esse estado de vida, de caráter. Quando Ele nos criou, assim Ele o fez, sua imagem e semelhança. Hoje nós estamos comemorando um dos grandes acontecimentos da Bíblia. Ao lermos a Bíblia, nós vamos nos deparar com alguns fatos maravilhosos. Um deles foi a criação. Deus criou o mundo em que vivemos, o universo no qual esse mundo está, tantas quantas galáxias existam, tudo isso foi criado pelo nosso Deus. E a Bíblia diz que sem aquele menino que nasceu da manjedoura, nada do que foi feito se faria. Parece até um contrassenso, né? Como é que com uma criança tudo isso seria possível? Porque aquela criança é Deus. Jesus é esse presente que foi dado à humanidade para desfazer o grande mal que foi colocado na humanidade no início da sua criação. O diabo, a antiga serpente, que tinha como obra enganar, seduzir, assim o fez. A Bíblia descreve essa força como inimiga de Deus. E com essas astúcias, ele induziu a humanidade ao erro, trazendo o pecado por meio de Adão e Eva. Mas já naquele momento, a Bíblia falava dessa criança que nasceria. Quando Deus sentenciava Adão sobre aquilo que aconteceria com ele e com Eva, ele dizia para a mulher que haveria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente do inimigo. Aquela criança é esta profecia. Esse presente, irmãos, está muito vivo na Bíblia. A Escritura toda fala sobre esse presente. Nos diz a Bíblia que ele veio para nós na plenitude dos tempos. Veja como Deus sempre teve tudo muito bem arquitetado, projetado. Inclusive, esse presente passa por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nos sacrifícios que nós vemos no Antigo Testamento, havia um requisito muito interessante. Quando Deus ele pedia que lhe trouxessem sacrifícios de cordeiros, por exemplo, esse cordeiro não podia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhum tipo de defeito. Teria que ser perfeito. Isto era uma mensagem, era uma imagem, era uma figura daquele menino que nos nasceu. Do grande sacrifício que Deus faria por nós. Deus não pegou um homem muito bom para esse sacrifício. Deus não escolheu um querubim, um anjo. Deus fez muito mais. Deus nos deu o seu Filho para nos resgatar na plenitude dos tempos. Louvado seja o Senhor.
Muitos pensam que no Natal, Deus está aguardando que nós venhamos dar presentes ao menino Jesus. Primeiro que o Natal para nós é todo dia. Esse presente é algo tão valioso, que não deve ser esperado 365 dias para comemorar. O presente de Deus nos foi dado uma vez, para ser válido por todo o tempo, e com grandes benefícios. A sua presença entre nós traz grandes benefícios para todos nós. O nascimento de Jesus tem o seu caráter físico, de quando ele nasce fisicamente, daquilo que ele traz de bênção para a humanidade, de como as setas do inimigo estavam sendo destruídas, mas tem também um caráter espiritual. Quando o indivíduo, a criatura, crê em Cristo, Cristo nasce dentro dele e ele se torna filho de Deus. Ele se torna uma nova criatura, livre do pecado que veio ali com Adão. Nós vamos ler aqui um texto da palavra que está em Hebreus. E esse texto nos fala algumas coisas sobre o que aquele menino se tornou. Na verdade, essa palavra está errada. Aquele menino não se tornou. Ele sempre foi isto que nós vamos ler aqui em Hebreus, porque ele sempre existiu. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Esse presente de Deus foi tão anunciado, que sempre houve em Israel uma expectativa. Quando virá o libertador? Quando virá o Messias? Muitos pensavam que este libertador, que esse Messias, seria um homem de guerra, um grande líder político. A realidade frustrou esse pensamento. O Antigo Testamento, que é sombra, que é uma imagem ainda por se concretizar, frustrou a realidade. O Messias não era um guerreiro, era o príncipe da paz. O Messias não veio trazer confusão, veio trazer direção, vida, veio aproximar as pessoas do Criador. Esta perspectiva era tão real, porém, a grande maioria não percebeu a vinda do Messias. Estavam tão focados nesse líder que iria libertar o povo, que não percebeu que a mensagem tinha um âmbito espiritual, traria libertação muito maior do que a libertação física, traria libertação da alma, dos pecados. Mas em todo o tempo, sempre houve pessoas mais atentas, que percebiam a verdade daquilo que iria acontecer. A Bíblia nos conta uma passagem, que quando Jesus foi ser apresentado, um rito da lei, ao 8º dia, havia ali um homem, de nome Simeão. E quando Maria e José chegam para apresentar Jesus, ele olha para aquela criança e percebe que aquele menino era o Salvador. E ele fala de forma clara, dizendo a Deus que ele já podia partir, porque os seus olhos já haviam visto a salvação. Ainda dentro como um projeto, ainda se evoluindo para nós, mas pela fé, por identificar aquilo que as Escrituras diziam, Simeão pôde atestar que aquele menino era o Salvador, era o Messias esperado. A José e Maria coube cuidar daquela criança, instruí-la, mas ali estava o Deus menino. O Deus menino que em determinado momento dá um susto a Maria, porque em um determinado momento em que eles vão para Jerusalém, estão voltando para casa e não encontram mais. Jesus estava aí por volta de uns 12 anos,
e depois de muita procura, o encontram no templo. E naquele momento ele não estava aprendendo. Com 12 anos ele estava ensinando aos doutores da lei sobre a realidade, não sobre a sombra, não sobre a imagem do Antigo Testamento, mas sobre a realidade que seria ele próprio, Jesus, o Salvador. Esse conhecimento de quem é Jesus só foi possível porque Deus quis se revelar. No texto que nós lemos em Hebreus, diz que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, o que nós conhecemos de Deus é porque Ele se revelou. Ele usou homens, mulheres, o colocando como profetas, Ele usou a natureza para que pudéssemos conhecê-lo, a sua grandeza, o seu caráter. Ele nos mostrou as Escrituras com tal finalidade. E principalmente, Ele nos deu, nos últimos tempos, aquele menino para nos revelar quem Deus é. O livro de Hebreus, ele tem uma importância muito grande, porque a mensagem de Cristo, que veio para uma região, para um povo que já tinha uma religião muito forte, o judaísmo, em algum momento haveria um choque, uma dúvida. Cristo está apresentando uma nova religião, devemos abandonar o judaísmo, devemos passar agora a crer em Cristo. E Hebreus faz a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Hebreus, como uma dobradiça, revela que algo era sombra, era uma revelação progressiva, era Deus nos falando, e o ser humano não teria condição de compreender tudo aquilo que Deus tinha para nos falar. Ele foi se revelando aos poucos, numa revelação progressiva. Assim, cada passagem do Antigo Testamento, nós vamos encontrar nelas uma figura que nos lembra Jesus. Nós vamos perceber um agir de Deus, um cuidar de Deus. E a soma de tudo isso visava que nós conhecêssemos a Deus plenamente. Mas essa condição de conhecê-lo a Deus plenamente só aconteceria com aquele menino. Com ele se tornando carne, habitando entre nós, mostrando a glória do unigênito do Pai, vivendo entre nós, para que aí então pudéssemos saber perfeitamente quem Deus é. Hebreus, ele surge como uma espécie de quinto evangelho. A Bíblia é tão perfeita, a Bíblia é tão maravilhosa, que por mais que os homens queiram formatar, queiram estudá-la, sempre nós vamos descobrir algo novo. E há uma classificação de cada livro, qual é o seu caráter, qual é a sua bibliografia. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos um livro que ele é tido como o Evangelho do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Pela ênfase, pela forma tão clara como ele fala do Messias. É em Isaías que nós temos a promessa do menino Deus. É em Isaías que nós temos a descrição de todo o momento do servo sofredor, que iria à cruz, menosprezado, humilhado, mas que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Louvado seja o Senhor. Em pleno Antigo Testamento, está lá marcas da nova aliança, marcas das boas novas que aconteceriam com a humanidade, com a vinda do nosso Salvador, daquele menino, do menino Jesus. Nós temos o livro de Daniel no Antigo Testamento, que ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. De tantas figuras, de tantos símbolos, de tanta similaridade com o próprio livro do Apocalipse. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é maravilhosa. Ela enriquece o nosso conhecimento, ela nos aproxima de Deus grandiosamente, porque em cada detalhe nós conseguimos ver a mão de Deus agindo, prevendo cada acontecimento, nos dando subsídios para que cresçamos nele e nunca duvidássemos. Hebreus, apesar de falar diretamente aos judeus que estavam crendo em Jesus, ele faz esta digressão de mostrar que muitos ritos do Antigo Testamento falavam da pessoa do Senhor Jesus. Naquela revelação progressiva, ia se entendendo aos poucos
Mas quando viesse aquele que é perfeito, quando o menino Deus estivesse entre nós, os seus ensinos iriam fazer com que nós entendêssemos tudo aquilo que havia passado no Antigo Testamento. E entendêssemos que ele é aquele que devíamos esperar. Que Simeão estava certo em apontar para o menino como um Salvador. Que a igreja hoje está certa em ser cristocêntrica, em acreditar que a salvação vem de Jesus Cristo. E sobre ele deve estar a nossa fé. Porque ele foi a providência que Deus nos deu para a nossa salvação. Então, Hebreus, ele é esse quinto evangelho, de tanto nos apresentar a vida, o sacerdócio, como tudo aquilo que encontramos em Cristo é mais excelente do que qualquer coisa do Antigo Testamento. Uma das coisas que Cristo enfrentou, quando aqui esteve pregando, foi as pessoas estarem cheias de si, dizendo que elas eram filhas de Abraão. Cristo é superior a qualquer pessoa ou a qualquer coisa do Antigo Testamento. E olha que nós temos grandes nomes, grandes feitos tendo sido realizados, mas Cristo é superior a todos eles. Porque todos eles eram pecadores e Cristo nunca pecou. Todos eles eram criados, Cristo não foi criado. Cristo sempre existiu como Deus que o é. Hebreus fala aqui que Deus falou de várias formas pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Queridos, e que privilégio nosso. Foi um privilégio dos apóstolos ter Cristo naquela ocasião, falando com eles, ensinando a eles, um grande privilégio. Mas eles não puderam ver as coisas que se seguiriam, como o nome de Cristo seria engrandecido na terra, como tantos iriam crer nele, e principalmente, eles não teriam o privilégio que nós temos, de ter as Escrituras à nossa disposição, de olhar para trás, para a história, e ver a perfeição de Deus agindo em cada detalhe. Hoje, além de tudo aquilo que é espiritual, nós conseguimos olhar para a Bíblia, olhar para a história, e ver a mão de Deus agindo em todo momento. Um Deus perfeito, um Deus que sabe a forma de agir, em todo esse agir, sempre agiu amando a humanidade. Os profetas foram muito necessários, porque foi por meio dos profetas que parte da mensagem de Deus veio ao mundo, inclusive a mensagem de que viria o menino Jesus. Mas quando aqui paramos, os profetas a Jesus, Jesus é muito superior. Jesus é superior aos anjos. O texto que nós lemos diz isso claramente, abertamente. Vou ler aqui para os irmãos reforçarem. Tendo tomado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia fala de Moisés, de Abraão. Jesus não só é superior, como a soma de tudo aquilo que aquelas pessoas foram, apontam para Jesus. Todo o acerto de Moisés, todo o acerto de Abraão na Bíblia, aponta para a perfeição que seria o menino Jesus. Em determinada ocasião, estavam debatendo com Jesus sobre o sábado. E Jesus disse: está aqui quem é maior do que o sábado. Está aqui quem é maior do que o vosso pai Abraão. Na revelação progressiva, as pessoas que estavam vindo a Jesus não haviam ainda entendido isso. Mas Jesus, ele é, como diz aqui em Hebreus, o resplendor da glória. Jesus é a essência das Escrituras. Quando olhamos Hebreus, o autor dos Hebreus faz questão de mostrar que os sacrifícios do Antigo Testamento eram muito inferiores ao sacrifício de Jesus. O que acontecia no Antigo Testamento? Sempre que o povo pecava, sempre que havia necessidade, eram feitos sacrifícios, animais eram mortos, para que Deus perdoasse aquele que pecou. A importância daquele sacrifício era essa revelação progressiva, que iria fazer com que aquelas pessoas em algum momento entendessem que aqueles animais que morriam
era figura do menino Jesus que seria crucificado na cruz do Calvário. Havia entre os hebreus uma castra, um grupo religioso, umas pessoas separadas para servir no altar. Eram sacerdotes. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles vinham da linhagem de Levi. Hebreus nos revela que o sacrifício de Jesus, que o sacerdócio de Jesus é muito superior ao sacerdote levítico. Enquanto o sacerdócio levítico ministrava coisas terrenas, estavam preocupados com o tabernáculo terreno, o sacerdócio de Jesus estava relacionado ao Pai, aos céus, ao véu que ia se rasgar de alto a baixo, nos dando total comunhão com Deus. Jesus está no Antigo Testamento. Dentre as suas aparições está como a semente da mulher, o Cordeiro Pascual, a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, o sábado. Algumas das formas como Cristo aparece no Antigo Testamento. E olhe, são muito mais do que essas. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é mais fácil nós identificarmos. Mas todo o Novo Testamento trata da vida e ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Algumas das expressões marcantes do Novo Testamento que falam daquele menino. 4 evangelhos, todos falando de Jesus. Alguns livros históricos, como Atos, falando a continuidade da igreja depois de Jesus. As cartas apostólicas, universais, paulinas, sempre tratando sobre algum ensino que Jesus apresentou. Apocalipse, nos falando daquilo que acontecerá no fim. E como aquele menino que conviveu entre nós, foi rejeitado, foi sacrificado, mas no final virá com poder e grande glória, louvado seja o Senhor. Toda a Bíblia nos apresenta a esse menino de forma grandiosa. Interessante, queridos, é que quando os profetas, na sua importância, profetizavam sobre Deus, havia algo interessante. Era comum que um profeta, ao falar sobre Deus, ao trazer uma profecia, ele enfatizasse um dos atributos de Deus. Por exemplo, nós vamos ver muito Isaías, nas suas profecias, falando sobre santidade. Inclusive, a grande passagem de Isaías é quando ele mesmo se converte e reconhece que é pecador e iria morrer porque estava diante de um Deus santo. Santo, santo, santo. Mas ele recebe o perdão e vê que era possível conviver com aquele Deus santo. Nós temos Amós, que nas suas profecias falam de justiça, nós temos Oséias, que fala de misericórdia. E Jesus? O que é que ele falava? Ora, Jesus é maior do que os profetas. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é Deus que decidiu tabernacular, viver entre nós. Então ele não aponta para uma virtude de Deus. Ele é a virtude de Deus. Todos os ensinos de Jesus nos faziam conseguir olhar a Deus da forma como Deus é. Porque às vezes as pessoas podem criar uma opinião de Deus que não é a opinião correta. A Bíblia chega a dizer assim: diz o louco, não a Deus. Para dizer não a Deus, realmente não deve ter o juízo muito certo. Mas muitos constroem o seu pensamento sobre Deus. Uns acham que Deus ele é rigoroso. Em Cristo conseguimos perceber quem Deus realmente é. E a forma como Jesus nos faz ver isso é de uma forma sublime, maravilhosa. Nos dá alegria, nos dá paz, nos dá confiança em entregar a vida ao Deus que conhecemos na sua totalidade por meio da pessoa do Senhor Jesus. Um Deus que tem compaixão. Um Deus que fez e faz tudo para nos direcionar, para termos uma vida completa com Ele. Cristo não é um profeta. Cristo é o próprio Deus. Ele tem a mesma essência de Deus, os mesmos atributos, realiza as mesmas obras, é co-igual com o Pai. Muitos olham para aquele menino e não percebem tudo quanto ele é.
Muitos, por não conhecerem as Escrituras, questionam por que a igreja, porque os crentes reverenciam tanto a Jesus, se esforçam tanto por Ele. É porque Ele é tudo isso que a Bíblia está nos dizendo. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Com Ele está toda a bondade de Deus para as nossas vidas. Ele é a revelação completa de Deus para a humanidade. Há quem busque outros caminhos. Há quem estribe o seu futuro na sua bondade. Outros em determinadas religiões. Mas esquecem que a Bíblia aponta que só em Jesus há salvação. Só em Jesus há purificação dos nossos pecados. E quando nós falávamos aqui que o sacerdócio de Jesus ele é superior ao levítico, aqui no texto que nós lemos inicialmente em Hebreus diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus é o único que tem perdão para nos oferecer. De maneira que se alguém colocar a sua força, a sua esperança em outra coisa, em outro ser, que não seja na salvação de Jesus, está perdido. Por isso a igreja precisa ser eficiente em levar a mensagem de Jesus. Porque só a mensagem da salvação de Jesus é capaz de livrar o homem do inferno e levá-lo para o céu. E por estarmos vivendo, irmãos, nesta caminhada com Cristo, que nós o reverenciamos tanto, que nós adoramos tanto. Mais uma diferença entre os anjos e Jesus. Os anjos existem para adorar e Jesus para ser adorado. Em Hebreus também nos fala aqui que aos seus anjos dará ordem e os anjos serão ministros de Jesus. Jesus é o ponto central da Bíblia. Melhor, alfa e ômega, princípio e fim. Por isto, não adoramos apenas no dia 25. Mas a nossa alma tem desejo, tem necessidade de adorá-lo todos os dias. As mensagens que Jesus trouxe, que transformou as pessoas naquela época, continuam transformando pessoas hoje. E eu estou olhando para aqui para muitas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Transformadas na mente, no coração, nas atitudes, porque ao conhecer as Escrituras, lhes foi apresentado ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores. E sobre eles vem uma graça, um favor imerecido que é derramado por Deus sobre todos nós. Hebreus, ele aqui nos fala de algo que é o que nós vivemos hoje. Onde está o menino Jesus? Onde está o Jesus que foi crucificado? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o Senhor. Está à destra de Deus, diz a Bíblia, intercedendo por nós, aguardando o dia de nos reencontrar. A Bíblia é um livro de fé, e todos aqueles que acreditam nela não são decepcionados. Antes, vão conhecendo as profecias, vão vendo que elas se cumprem, e o fato de Jesus ter vindo ao mundo, ter sido identificado pelas Escrituras, é mais um sinal de que é válido crer nas Escrituras. Um dia, nos reencontraremos com Jesus. E o que é que Ele quer ver de nós? Ele quer ver se em nós há a essência dEle. Pois diz a Bíblia que quando nós cremos nele, o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É esta mudança que aconteceu em nós, que Cristo quer ver no final de todas as coisas. O Natal nos chama a atenção a esta mensagem. O bem que Cristo trouxe à humanidade continua à nossa disposição. Grande parte dentro de nós. Frutos hoje são colhidos porque eu e você cremos em Jesus. Continue servindo ao Senhor. Continue conhecendo essa palavra para poder falar mais ainda desse Salvador. Alguém pode chegar e dizer: olha, mas Jesus ele era um enganador. Bem, C.S. Lewis, em um dos seus livros, diz o seguinte: que se Jesus não era quem ele dizia ser, ele era um mentiroso. Se ele não era quem pensava ser, ele era um louco. Mas se ele era quem pensava ser, ele era Deus. E é isso que as Escrituras nos mostram.
Jesus é Deus. Foi por isso que quando aquela criança nasceu, os anjos foram até os pastores e chamou os pastores para que eles pudessem vir e adorar ao menino Jesus. Foi por isso que os reis magos vieram do Oriente, vieram para o Oriente e entregaram presentes tão grandiosos àquele menino, porque ele era mais do que um menino. Ele era Deus encarnado, que iria mudar a nossa história como mudou. E hoje nós aguardamos ansiosamente o continuar dessa história, que acabará quando nós, povo do Senhor, nos encontrarmos com Cristo na sua glória. Pastor, será que isso vai acontecer? Lógico. O Deus que disse que o menino nasceria, nasceu. O Deus que disse que o menino morreria, morreu. É o mesmo que disse que ele voltará para nos buscar, e nós iremos subir com ele. Louvado seja o Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico.